Olá, seja muito bem-vindo à aula 2 do curso A Arte da Liderança. Na última aula, na aula 1, a gente falou a respeito dos fundamentos de uma boa liderança. E nessa aula 2, a gente vai começar explorando os pontos críticos para uma boa liderança. Você sabe que tudo aquilo que vai se fazer, tudo aquilo que se busca fazer com excelência, é preciso avaliar, tanto os prós quanto os contras. E hoje a gente vai falar justamente disso, de alguns pontos críticos que nós não podemos esquecer na hora de ativar, de colocar em execução os princípios de uma boa liderança. E eu começo com uma frase de um autor chamado Donald Gannon, que diz assim: liderança é ação, não posição. Porque, por vezes, as pessoas se enganam, procurando a liderança pela posição em si. Só que a posição, ela exige uma ação. A posição de liderança exige atitudes de um líder. Não é só a posição, não é só a mesa, não é só a caneta, não é só a sala, ou não é só o patamar onde você está, o patamar que você ocupa. Mas é a ação. Você precisa agir como um líder. E para isso, a gente começa falando a respeito de alguns estilos de liderança, que são esses estilos que vão dizer respeito às estratégias utilizadas pelo líder para organizar, para motivar e para interagir com os seus liderados. Lógico que a gente pode dividir em N tipos de liderança, N tipos. Existem muitos e de acordo com cada pensamento existe um tipo de liderança. Mas a gente vai entender hoje os 3 principais tipos de líder que você vai encontrar por aí. Em primeiro lugar, o líder autocrático. Em segundo lugar, o líder democrático. E em terceiro lugar, o líder liberal. Vamos começar falando da liderança autocrática. Nesse modelo de liderança, o líder ele é o centro de todas as atenções e o centro também de todas as decisões que vão ser tomadas. Ele centraliza o poder em si, ele decide, ele toma as decisões e normalmente é um tipo de líder que ele não permite que os liderados participem das tomadas de decisões estratégicas. Nesse estilo de liderança, que é muito comum, a gente vê uma característica muito forte, que é a cobrança por resultados. Existe uma cobrança, um clima, uma cultura de cobrança de resultados, uma pressão que é cobrado, porém, por um outro lado, também não é permitido que os liderados, que a equipe participe, intervenha nas tomadas de decisões, nas escolhas desse grupo. Atualmente é muito comum ainda esse tipo de liderança em muitas instituições, em muitos lugares, e apesar de se falar hoje em dia a respeito de uma nova figura do líder, de um líder diferente, de um líder mais moldado para a atualidade, é muito importante a gente falar a respeito desse tipo de liderança que ainda é comum. E muito se fala da importância hoje em dia também dos colaboradores, dos funcionários, dos membros de uma instituição no processo de gestão. Mas esse tipo de liderança ele ainda é responsável por uma boa parte dos lugares que a gente encontra e também é responsável pela perda no dia a dia de muitos possíveis talentos e gera, na maioria das vezes, um certo descontentamento na equipe, uma certa sensação de desmotivação, justamente por conta da cultura que é gerada pelo líder autocrático. Temos também aí a liderança democrática. O líder democrático, diferentemente do líder autocrático, a liderança democrática ela faz um caminho contrário. O líder democrático é aquele que inclui os seus liderados nas decisões. É o líder que faz que todos participem das decisões estratégicas que devem ser tomadas em benefício daquela instituição. É um modelo onde existe uma maior liberdade, uma maior pulverização do poder de tomadas de decisões, fazendo que todos participem ativamente da construção das soluções e também da construção dos resultados desejados.
através da consulta de opiniões, de solicitação de ideias, dos feedbacks que são dados, aquele retorno a respeito daquilo que deu certo, daquilo que não funcionou, daquilo que é bom, mas precisa ser adaptado para aquela realidade. É uma liderança que dá espaço para propostas de diferentes lugares, de diferentes membros da equipe e motiva todos os membros em prol de um bem comum. A liderança democrática, ela pensa no bem-estar coletivo, não centraliza a tomada de decisões na figura de uma pessoa. A liderança democrática também, ela tem um grande benefício, que ela busca desenvolver os membros da equipe para que eles tenham a oportunidade também de aprendizado, de aprimorar os seus conhecimentos e ter um crescimento real na estrutura daquela organização, daquela instituição, pelo simples motivo, aquela velha tentativa e erro. Aquilo que não deu certo não é motivo para uma punição, mas é motivo para um ajuste de pensamento. Então, existe a liderança delega, aquela pessoa vai sim ser cobrada, ela vai ter que se reportar a alguém, mas no caso de aquela ideia, daquela atitude não ter dado tão certo quanto deveria, se reúne a equipe e se faz uma mudança de estratégia, se faz uma adaptação para que aquela pessoa possa aprender, ter um aprendizado com seus erros, aprender e evoluir e continuar participando do processo de crescimento. A comunicação direta, a comunicação efetiva, porque é muito importante também, porque as relações interpessoais entre ali os membros da equipe, na liderança democrática, ela é altamente encorajada. E como consequência disso tudo, a equipe como um todo se sente mais estimulado a dar o seu melhor. A equipe como um todo se sente mais estimulada a fazer o melhor, porque existe um reconhecimento de tudo aquilo e todo mundo se sente como um contribuinte para o crescimento daquela ideia, para o avanço daquela instituição. Isso acarreta naturalmente uma maior satisfação nos membros dessa equipe, estimula o trabalho e dá um estímulo também para que todos abracem novos projetos em favor daquela instituição. O terceiro tipo de liderança é a liderança liberal, que já é o extremo oposto da liderança autocrática. Se de um lado a gente vê uma liderança autocrática, que é aquela extremamente centralizadora, autocrática, ou seja, uma pessoa só, ela toma conta daquilo e toma todas as decisões, a liderança liberal é o oposto, é a total liberdade da equipe na tomada de decisões, como se não houvesse um líder, como se não houvesse alguém no comando daquela equipe. Não necessita de um líder. Parece até um pouco contraditório, mas assim, todos ocupam espaços igualitários na estrutura de uma liderança liberal. Só que esse modelo, ele tem uma tendência que os membros da equipe eles se sintam um pouco livres demais para tomar certos tipos de decisões, o que pode ser contraproducente também. Todos os membros, eventualmente, podem até possuir a capacidade necessária para tomar decisões maduras, decisões necessárias, decisões assertivas. Todos eles podem ser qualificados, capazes e suficientes para gerenciar o trabalho sem a necessidade de um líder. Porém, no entanto, a gente vê que aqui pode estar escondido uma certa armadilha que a gente precisa prestar atenção. Porque por mais utópico que isso possa parecer, na maioria dos casos, a liberdade total que a gente vê nesse tipo de equipe pode resultar em alguns problemas dependendo da realidade dos membros daquela equipe. Por exemplo, uma empresa, uma instituição, um lugar onde os funcionários que têm uma liderança liberal, eles podem ser diretamente afetados na sua produtividade, na sua motivação e também no seu desempenho, porque não existe ninguém para dar um norte, não existe a figura a quem eles possam recorrer para reorientar algumas decisões que foram tomadas. Na verdade, a equipe que tem uma liderança liberal, por mais contraditório que possa parecer, ela sente falta da figura de um líder. Ela sente falta da figura daquela pessoa que dá um norte, que dá uma orientação,
que eventualmente reúne a equipe, senta todo mundo e fala, vamos melhorar, vamos mudar algumas coisas aqui para que a gente possa ser mais efetivo naquilo que nós estamos fazendo. Então, esses foram os 3 pontos que eu queria trazer para você de uma liderança liberal, uma liderança democrática e lá a primeira, uma liderança autocrática. Aí você faz a tua avaliação pessoal. Qual você acha que é a melhor? Com qual liderança você tem convivido? E aí fica a critério de cada um e também da particularidade de cada equipe decidir o que é melhor para você, tá certo? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Essa foi a aula de número 2 e a gente se vê em breve para a aula número 3 do curso A Arte da Liderança.